também sem perder tempo. Perfeito? Então, vamos lá. Ficamos sabendo, né, ficou-se sabendo que a Ucrânia está usando as armas dadas pela OTAN, armas novas, pelos Estados Unidos em particular. É o que eles chamam de bomba de pequeno diâmetro lançado do solo. É uma espécie de pequeno míssil planador. A sigla é GLSDB, certo? Então, recentemente, 18 mísseis HIMARS foram interceptados, né? Foram interceptados. E, pela primeira vez, um míssil guiado GLSDB. O GLSDB é parecido com o conceito que a Rússia está usando em larga escala. É uma bomba pequena, capaz de abrir uma asa, né, autopropulsionada e com GPS. Os russos conseguiram fazer a mesma coisa aos milhares. Só que, evidentemente, ao invés de usar o GPS, eles usam o sistema GLONASS. Por uma série de questões. Mas vamos lá. Então, pela primeira vez, os Estados Unidos lançaram essa GLSDB contra território da Federação, através da Ucrânia, né, que é o proxy. Esse GLSDB faz parte de uma assistência de 2 bilhões e 170 milhões de dólares, né, que, segundo Martyanov, os Estados Unidos forneceram à Ucrânia. Esses 2 bilhões, por sua parte, fazem parte de 32,5 bilhões de dólares que os Estados Unidos já destinaram à Ucrânia na guerra de procuração contra a Federação. Eles não estão tendo vida fácil porque, pelo mesmo motivo que os Excalibur não têm, os mísseis autopropulsionados Thor M2. Na verdade, esses Thor M2 são armas muito interessantes porque elas usam laser para detonar os alvos. É como se fosse uma espécie de S-300, o S-400, o S-500 em miniatura. Certo? Então, consegue lidar muito bem com os mísseis lançados pela Ucrânia contra o território da Federação Russa ou contra tropas russas, que estão libertando a população russófona oprimida pela Ucrânia. Certo? A outra notícia é que o Vladimirovich anunciou que até julho as armas nucleares táticas já estarão instaladas no território bielorrusso e que, no momento, eles estão providenciando os meios para isso. Depois você precisa de equipamentos específicos e instalações específicas. Como a Federação não vai transferir o controle dessas armas nucleares táticas para a Bielorrússia, portanto, a Rússia que vai operar, ela precisa construir essas instalações para, digamos, manter os Bálticos e a Polônia numa situação de equilíbrio prudente. Vamos usar essa expressão. Também a Bielorrússia já colocou dentro do território uma série de Iskander, o que parece centenas de Iskander. Como o modelo atual viaja 500 quilômetros, eles alcançam metade do território da Polônia. E território dos Bálticos também. E novas versões do Iskander são capazes, uma delas, de atingir 3.000 quilômetros. Então, até julho, todo o território polonês e o território dos 3 patetas do Báltico estarão cobertos pela artilharia, digamos assim, mais dissuasiva da Federação Russa. E outra coisa interessante, que nós vamos comentar daqui a pouco, é que o território da Alemanha vem como bônus. A partir do momento que as novas versões de Iskander forem construídas e entregues, o território alemão também vai estar coberto por ferramentas de dissuasão. É importante destacar que o planejamento da OTAN é enviar 400 tanques para a Ucrânia. É a velharia que assim, acumulada em depósito. Mas a Federação Russa, entre modernização e novos,
pode produzir mais 3.000 tanques no mesmo período. Então, nós temos uma escala de 2:15. Para cada 2 tanques que a Ucrânia consegue, a Federação Russa constrói ou reforma 15 novos. Então, se eles resolveram partir para isso, e eu creio que seria uma surpresa muito desagradável. Desses 3.000 novos tanques, inclui, em sua maioria, o Poriv 90M, que é um tanque formidável, e aquele que é considerado o melhor blindado que existe atualmente no mundo, o T-14 Armata. O T-14 Armata, as pessoas... Ninguém sabe, né? A Rússia não divulga o número deles, mas sabe-se que é mais de 100. Certo? E tem um batalhão completo de 60 tanques, só deles já pronto para entrar em combate. Isso se junta aos 300.000 russos que estão prontos também para entrar em combate e a cerca de 150 a 300.000 tropas estacionadas na Bielorrússia. Então, a Federação tem mais de 500 mil de soldados prontos para entrar em combate a qualquer momento. Mas essa prontidão vai aumentar à medida que o tempo passa. Certo? Então, no campo militar, eu diria que as coisas estão... E é que a gente pode usar essa expressão, que soa até esquisito. No campo militar, eu diria que a situação está até tranquila, porque é aquilo que em economia se chama de equilíbrio estocástico estacionário. Não é um equilíbrio plano. Digamos que é um equilíbrio assim, mas não sai de uma certa tendência, sabe? Só que ao invés de assim, vai assim. Mas não sai dessa tendência. É um equilíbrio estocástico estacionário. A OTAN, os lacaios dos Estados Unidos e os próprios, estão mandando armas principalmente que têm depósito, porque eles não têm mais capacidade industrial de construir no tempo e na velocidade suficiente. Então, estão usando armas de depósito. De forma que a estratégia da Federação de manter a lentidão é interessante porque cumpre o propósito de desarmar a OTAN. Por quê? Porque a OTAN está mandando as armas dela para ser destruída pela Federação. Algumas são destruídas assim que chegam, logo depois que chegam, e outras são destruídas assim que são utilizadas. Mas a verdade é isso. Numa razão de artilharia de 15:2, não tem como nada que a OTAN mande para a Ucrânia sobreviver mais que alguns dias. Os soldados, estima-se que o tempo médio de sobrevida deles, depois que entram em combate, é 4 horas. Então, chega a ser desumano que mesmo com essa sobrevida tão curta, a OTAN insista, né? A OTAN insista. Ela continue. É aquilo que eles disseram, né? Eles vão lutar pelo jeito até o último ucraniano, e aí vem a outra coisa que eu quero comentar. Colocamos aqui, muito grave. Não só até o último ucraniano, até o último europeu. O que nos leva à seguinte questão. Se eles estão dispostos a lutar até o último europeu, ok, mas quem seriam os primeiros europeus? Você tem os óbvios, os poloneses, que é quem mais está brincando com fogo. Mas eu diria que a Polônia é só uma porrinhação. Eu creio que se a federação quiser ser mais didática em explicar para os europeus de maneira prática a nova realidade do mundo, eles têm 2 opções. A Inglaterra, o Reino Unido, né? Mais precisamente a Inglaterra. Porque a Inglaterra fizeram até uma pesquisa recente mostrando que a maioria dos escoceses não se considera britânico, se considera escocês. A maioria dos galeses se considera galês e não britânico. A maioria dos ingleses se considera inglês e não britânico. E quem se considera britânico mesmo é só parcela dos norte-irlandeses e dos londrinos. Então, é um país próximo de se esparcelar. Nesse sentido, eu acho que é mais correto a gente falar realmente em Inglaterra do que em Reino Unido. Na verdade, é mais coerente a gente falar em Londres do que em Inglaterra.
Certo? Então, o alvo potencial seria Londres ou a Alemanha. Boatos, ao que me disseram, boatos persistentes, dão conta que a Alemanha está se esforçando bastante para ser o primeiro alvo da federação. Então, a disputa atualmente é entre a Bélgica, por causa de Mons, né? Mons, num caso de conflito, Mons tem que ser destruída, não tem outra opção. Mons tem que ser destruída. Então, é uma disputa surda, insana, entre a Bélgica, Londres e a Alemanha. O salsicha de fígado parece que está se empenhando bastante para que os alemães sejam os primeiros europeus a serem desnazificados, o que não deixa de ter uma certa ironia quase poética, porque foi lá que o processo de nazistificação da Europa começou, né? Então é justo que lá ele termine. Não sei, eu nem creio que o Putin, o Medvedev, o Shoigu, o Patrushev estejam, de fato, muito preocupados com isso. Eles estão determinados, o que é diferente, estão levando com seriedade, mas preocupados não. A Alemanha não é um adversário militar, porque os próprios Estados Unidos castraram a capacidade de defesa do país. E o Reino Unido, a Inglaterra, Londres, né, também não é. O fato do porta-avião deles ridículo está naquela situação lastimável que todo mundo conhece, prova que ele é um tigre de papel. A Marinha Britânica hoje é uma piada. O Exército Britânico é uma piada maior ainda. O país não tem nem munição. Então, Londres não oferece ameaça. Nem a Alemanha. Ah, mas Londres tem os Trident, que são armas nucleares, e os submarinos consertados com superbomber. Gente, na real, na boa, isso não. A Rússia poderia muito bem. Dover, né? A entrada do túnel do Canal da Mancha. Heathrow. Eu esqueço o nome do outro aeroporto, Gateway. Não sei, eu esqueço. Tem um outro aeroporto em Londres também. Ataca os dois aeroportos, a central de distribuição de energia e de água da cidade. Corta os cabos de fibra ótica para destruir a economia britânica. E corta o acesso ao túnel do Canal da Mancha. E adeus, Inglaterra, adeus, Londres. É um país pequeno, com uma população enorme, que não é capaz de produzir nem comida. Nem comida a Inglaterra é capaz de produzir. Então, não tem, é assim, eu não sei se vocês se lembram, antes de ontem, se vocês viram, né, às vezes não é uma questão de lembrar. Antes de ontem, nós comentamos que, em caso de conflito entre a Federação e os Estados Unidos, conflito não nuclear. Eu não quero nem pensar, caso se use arma nuclear. Conflito não nuclear. Que 15, 20 bombas muito bem atiradas é uma vanguarda, na verdade, né? Uma vanguarda. Um RS-M28 Sarmat que subisse e lança a vanguarda, mas a vanguarda tem carga. Só uma vanguarda mesmo. Um RS-M28 Sarmat capaz de carregar 13 vanguarda. É o que basta. Porque você distribui o centro de distribuição de energia, os Estados Unidos têm apenas 3, conta mais de 300 da Federação. E aí você deixa o país inteiro sem energia. Deixando o país inteiro sem energia, o país fica também sem água. Logo em seguida, você destrói os 3 grandes depósitos de combustível, aí já gastou 6 dos Avangard, né? Dos 15, dos 13 que um Sarmat pode lançar. Ainda sobra 7. Esses 7 é o centro de distribuição de comida de St. Louis, Chicago e Sacramento, na Califórnia. Aí gasta 9. Então, agora eles ficam sem energia, sem água e sem comida. E destrói os 3 lançamentos, 3 quilos de lançamento de armas termonucleares que estão nas Dakotas do Norte e do Sul. Ainda sobra um Avangard para usar onde os russos achem mais necessário. Né? Mas é o suficiente para deixar o país sem armas nucleares lançáveis, né? Podia ser o centro de o Fort Worth. Fort Worth é um excelente alvo, porque aí você priva os Estados Unidos do ouro que supostamente eles têm. Então, Fort Worth é um ótimo 13º alvo, né, que é onde está o ouro dos Estados Unidos. Então, vocês estão sem mísseis nucleares, ICBM, sem ouro, sem energia, sem água,
sem comida e sem combustível, as estimativas feitas por um centro de estudo do próprio governo americano falam no número de potenciais vítimas no prazo de um mês de 220 a 245 milhões de óbitos. Temos arma nuclear. Só destruindo os pontos nevrálgicos extremamente frágeis dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre invadiram os outros, não têm o menor preparo para resistir a qualquer tipo de invasão. O Reino Unido, a Inglaterra, Londres, Inglaterra, que é um país ridículo, muito pequeno, seria ainda mais fácil. Você destrói os aeroportos, as docas, né, de uso civil e militar, a entrada do túnel do Canal da Mancha, o centro de produção e distribuição de energia e combustíveis, e pronto. E aí você nem precisaria usar a Vanguard. Como o país é ridículo de pequeno e está muito próximo da Rússia, você pode usar quinjal mesmo. Pode usar quinjal mesmo para transformar a Inglaterra no que ela foi na época de Shakespeare. Certo? Os danos seriam proporcionalmente ainda maiores do que aqueles dos Estados Unidos. Uma lástima, mas é uma escolha que os ingleses, os londrinos, parecem estar fazendo. Então, a Federação Russa apenas reagiria. Né? No caso da Alemanha, eu penso que a lógica seria mais ou menos a mesma. Não necessitaria de vanguarda, usaria quinjal e ataca as mesmas coisas, né? Centro de distribuição de energia, combustível, o país ficar sem água também. E nós, ferroviários de transporte, hidroviários, no caso, né? Os principais aeroportos. Os Estados Unidos têm muitas bases militares na Alemanha, mas a Federação Russa tem muitos quinjal. Então, não precisaria ser tão parcimoniosa. Você poderia lançar uma saraivada dos 80 para resolver completamente o problema alemão. Lastimável, porque haveria perdas, né? Mas os alemães sempre teriam a opção de fugir para os países vizinhos para salvar a própria vida. Eu creio que a Rússia não se oporia. Então, se escalar, eu nem vou falar da Polônia. A Polônia nem chega a ser um adversário mencionável. Esse é um títere. A Romênia também não entraria numa esparrela dessa, não. A Polônia, talvez, porque é um país muito atrevido. A Estônia é um país muito atrevido, a Letônia, a Lituânia. Então, o processo de reeducação, principalmente para os 3 patetas do Báltico, seria muito válido, né? Acho que eles já passaram um tempo mais independentes, mostraram que não conseguem viver sozinhos e que precisam de tutela, precisam ser recivilizados, né? Não seria uma perda para a humanidade, muito pelo contrário. Vejo isso como um ganho. Mas, enfim, militarmente é isso. Eu acho que não temos preocupações maiores que nesse sentido, não. Quero falar um pouco da situação do Oriente Médio, mas isso tem que ser num vídeo específico. Eu quero gastar o restante desse vídeo para debater algumas circunstâncias de natureza econômica. Nós sempre falamos sobre essas circunstâncias de natureza econômica, certo? Sempre falamos sobre elas. Porque, no nosso entender, a guerra vai ser ganha primeiro no campo econômico, o militar vai ser uma consequência. Os Estados Unidos estão afundados numa dívida impagável e que está crescendo. A economia mundial está se desdolarizando de maneira muito rápida. Os Estados Unidos estão liberando os swaps cambiais para a Suíça para tentar impedir o colapso, a falência total do sistema bancário do país, que aconteceu desde a quebra do Credit Suisse, mas isso não vai dar certo. Também não vai adiantar resgatar o Deutsche Bank. O sistema bancário ocidental é todo ele lastreado em mentira. Ele acumula quantidade enorme de títulos americanos que perderam liquidez, e essa perda de liquidez só vai aumentar à medida que mais dólares vão sendo repatriados do exterior para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão presos por uma enorme armadilha de dívida, da qual eles não têm como sair, e tem como pseudo-opção uma armadilha inflacionária, que pode desvalorizar os ativos até não valer praticamente nada.
as duas situações seriam destrutivas para o sistema financeiro, para o capitalismo e para os próprios Estados Unidos. Certo? A dívida, como eu disse, aumentou 3 trilhões de dólares apenas no último ano, só de dólares repatriados. Né? Só de dólares repatriados. Aí perdão, não é dívida, é emissão monetária, né? Quantitative easing. É como se fosse uma emissão monetária, além de ter a própria emissão monetária, que o Tesouro está emitindo para salvar, para resgatar os financistas, né? Não resgata as pessoas que passam fome, não resgata as pessoas que moram nas ruas, não resgata as pessoas que sofrem com drogas, que não têm assistência da saúde, não está resgatando as pessoas que estão desempregadas. Mas os bancos estão sendo resgatados. Inclusive, só um adendo rápido nessa questão dos bancos que estão sendo resgatados. Isso é um erro. Nós comentamos sobre isso, mas isso é um erro. Porque passa uma mensagem muito errada de que os banqueiros podem errar à vontade, que o tesouro conserta. Isso é ruim para a saúde do sistema, porque ao não punir os banqueiros, ao não punir os especuladores, eles se sentem impunes, e quem se sente impune faz o que tiver vontade. O que é péssimo para a saúde do sistema. Correto? Então, eu vejo muito pouca disposição, seja das agências regulatórias, seja do Federal Reserve, em de fato colocar freios no sistema bancário. Até porque não adianta, a partir de agora é o Titanic afundando. Não tem muito o que fazer. A economia americana vai quebrar. E a verdade é essa. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Tentar resgatar os bancos emitindo dinheiro para acelerar a crise inflacionária, já que aí você fala assim, os Estados Unidos, eu vi isso em algum lugar. Os Estados Unidos estão operando quase no nível do pleno emprego, não existe desemprego. Isso é mentira. Isso é mentira, porque se houvesse pleno emprego, a renda das famílias teria crescido muito. Não é o que está se mostrando. O que acontece é que muita gente simplesmente desistiu de procurar emprego, de trabalhar em condições de exploração. Então, dá a impressão que o desemprego está baixo, mas, na verdade, isso é causado pelo número de pessoas que desistiu de trabalhar. Por uma série de questões. Inclusive, não aceitar mais essa exploração. Os Estados Unidos estão mudando. Aquilo que o Patrushev falou ontem, que os Estados Unidos não precisam ser explodidos porque eles vão implodir de dentro para fora, é verdade. Certas pessoas estão enchendo o saco. E uma população nervosa, por si só, é perigosa. Mas uma população nervosa e muito bem armada, como é o caso da população dos Estados Unidos, é mais perigoso ainda. Porque não se trata de fazer como o exército brasileiro, de matar civis desarmados. Não. A população civil dos Estados Unidos tem muito mais armas do que as forças militares todas. E eu estou falando das 3 forças armadas, da Guarda Nacional e das polícias. Se você juntar as armas que os militares, no sentido amplo, dos Estados Unidos têm, é inferior à quantidade de armas que os civis têm. Então, nos Estados Unidos, um conflito entre civis e militares seria muito diferente do que está acontecendo na França. Porque a população não vestiria coletes amarelos. Eles usariam metralhadoras mesmo. Então, a estratégia de reprimir a própria população, no caso dos Estados Unidos, ela tem muito mais chance de fracasso que de sucesso. Correto? Então, você soma isso com a perspectiva econômica, que na verdade é muito ruim, porque, como nós já dissemos, os Estados Unidos estão entre a armadilha inflacionária e a quebra de tudo causado por juros altos, e não tem escapatória, eles estão realmente nesse dilema. Eu diria que o que vai destruir os Estados Unidos, e por consequência o capitalismo financeiro, talvez até o próprio capitalismo, não vai ser uma revolução no sentido que Marx, no sentido que eles interpretaram de Marx, né? O conceito de revolução não quer dizer necessariamente grandes revoltas armadas. O feudalismo passou para o capitalismo, quase em silêncio. Claro, teve uma revolução gloriosa, porque não foi a Revolução Francesa.
Não foi a Revolução Americana. A primeira Revolução Burguesa foi gloriosa. E ela foi quase silenciosa. Então, o conceito marxista de revolução é mais complexo do que querem parecer os marxistas de sofá. Certo? Não é no sentido de Revolução Russa. Revolução pode ser uma coisa bem diferente. E ela pode, de fato, acontecer nos Estados Unidos porque as condições objetivas estão postas. Então, eu diria, inclusive, que a situação econômica caótica do Ocidente, dos Estados Unidos em particular, foi planejada. Sergei Glaziev vem falando sobre isso há muito tempo. E os russos, com o apoio dos chineses, podem ter armado, e talvez até dos árabes, considerando que o Ben Sultan odeia o Biden, podem ter armado uma cama de gato para os Estados Unidos. E eles caíram como um pato. A China comprou 1,3 trilhão em títulos do governo norte-americano e vendeu meio trilhão deles em um ano. Então já inundou do trilhão que o mundo devolveu para os Estados Unidos, meio trilhão é chinês. E a outra parcela, considerando que a parte russa foi simplesmente roubada, a outra parcela é basicamente árabe, certo? E o Japão também tem uma quantidade muito grande de títulos da dívida pública americana. No momento, não, mas governos podem ser trocados. E se trocados, eu acredito que a estratégia japonesa vai ser a mesma da chinesa, de desfazer desses títulos. Ou seja, fazer com que esses dólares voltem para os Estados Unidos, aumentando ainda mais a armadilha inflacionária e pressionando ainda mais por um crescimento da taxa de juros que poderia destruir os Estados Unidos, a economia americana e a capitalista, antes mesmo que a armadilha inflacionária crescesse. A cama de gato econômica para os Estados Unidos é muito mais perigosa do que a militar, porque do ponto de vista econômico, os Estados Unidos não podem simplesmente se render. Eles vão ser derrotados por eles mesmos, pela armadilha que eles fizeram. A dívida não pode continuar simplesmente aumentando. Em algum momento, ela vai ter que ser paga. E ela não pode ser paga. Você não pode simplesmente aumentar a taxa de juros, porque isso vai destruir a economia americana. Mas em algum momento elas vão ficar sem opção. Então eu diria que a federação está caminhando para a vitória. E essa vitória tem um componente originalmente muito mais econômico que necessariamente militar. Porque se a gente olha com calma e analisa as coisas com clareza, o campo econômico do liberalismo, do capitalismo financeiro dos Estados Unidos da América é muito pior do que o militar. Você fala, Leida, mas vocês estão tomando uma surra de proporções épicas? Não estão. Mas a surra econômica que eles estão levando é muito pior e muito mais perigosa. Porque todo o poder dos Estados Unidos se assenta na capacidade de imprimir dinheiro. Essa capacidade está sendo contestada, e contestada com seriedade. Se os Estados Unidos não poderem mais, não conseguirem mais simplesmente imprimir dinheiro, isso significa, por exemplo, que muitos dos aliados dos americanos, vamos falar, por exemplo, os israelenses, estão perdidos. O dólar americano sustenta toda sorte de iniquidades. Se ele perde valor, todas essas iniquidades não têm como se sustentar mais. E, portanto, seriam derrotadas com muita facilidade. Correto? Então é isso. A minha perspectiva, a minha visão de perspectiva é que até outubro, como eu disse, eu posso estar errado, evidentemente, mas até outubro os Estados Unidos entram em debate e esse debate vai acontecer antes no campo econômico do que no campo militar. E olha que eu reconheço que os Estados Unidos não têm qualquer chance no campo militar, mas as chances deles no campo econômico são ainda piores. Porque o sistema financeiro ocidental está simplesmente, eu não diria desmoronando, ele está evaporando. A crise vai ser global e vai ser terrível, mas pelo menos o capitalismo tem uma chance de finalmente acabar, ou pelo menos o domínio do mundo ocidental sobre o resto do planeta. A tentativa, nem sempre o domínio, mas a tentativa, que já data de mais de 600 anos, pode enfim chegar a terminar. Finalmente a humanidade ser livre dessa praga que é o capitalismo, em especial o capitalismo financeiro, e dessa ideia horrorosa e iníqua chamada Ocidente. Vamos só torcer. Eu vou encerrar por hoje porque Mestre Leider aqui está com um problema nas costas e realmente sentar
está doendo. A minha tia me deu uns antibióticos não, anti-inflamatório. Minha tia me deu uns anti-inflamatórios, eu vou tomar e acredito que amanhã eu esteja bem. Muito obrigado e boa noite a todos.